bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as nossas notificações, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. O Senhor Jesus, ele falava, ele ensinava e ele usava parábolas para nos trazer riquíssimos ensinamentos. E nessa parábola que vamos ver é sobre o remendo. Vamos ver logo após a vinheta. E o objetivo dessa parábola é mostrar que o ser humano, precisa viver o Evangelho. Vamos ao nosso tema de hoje. A parábola do remendo novo em pano velho. Nosso texto base está em Lucas, capítulo 5, verso 36. E disse-lhes também uma parábola. Ninguém deita um pedaço de uma roupa nova para a cozer em roupa velha, pois romperá a nova e o remendo não condiz com a velha. Vamos entender um pouquinho esse contexto. Os discípulos de João Batista, eles chegam a Jesus e eles indagam. Por que os discípulos de Jesus não jejuavam? Lucas, capítulo 5, verso 33. Disseram-lhe então eles, por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? Olha que interessante essa pergunta que os discípulos de João Batista fizeram a Jesus. Jesus, ele explicou a eles e explicou através dessa parábola. Essa parábola, ela está escrita em Mateus, Marcos e Lucas, que são os evangelhos sinóticos. A parábola era uma maneira que Jesus tinha um método, de ensinar, usando a comparação. Marcos 4, verso 2. E assim, ele lhes transmitia muitos ensinamentos por parábolas e enfatizava ao ministrar. Jesus, ele trazia esse método e era um método que eles entendiam. Mateus 13:3, vamos ver mais uma parte sobre isso. Jesus ensinou-lhes, então, muitas coisas por meio de parábolas, como esta. Eis que um semeador saiu a semear. E aí ele fala sobre o reino de Deus. O profeta Natã, lá do Antigo Testamento, ele usou uma comparação, como se fosse uma parábola, para levar o rei Davi a pensar naquilo que ele havia feito em relação a Betseba, segundo Samuel 12, verso 1. E Yahvé enviou seu mensageiro Natã para falar a Davi. Assim que chegou à presença de Davi, lhe propôs um dilema. Numa cidade havia dois homens, um rico e um pobre. Era uma forma que a gente vê na Bíblia para trazer ensinamentos. Vamos ver o profeta Ezequiel usando parábola para a nação de Israel, orientado pelo próprio Deus. Ezequiel 17, verso 2. Ó, querido filho do homem, Deus falando com Ezequiel, prepara um enigma e apresenta uma parábola à nação de Israel. Vamos conferir Ezequiel 24, verso 3. Conta uma alegoria, uma parábola a esta casa rebelde e diz-lhe, assim declara Yahvé o Senhor, põe uma panela com água no fogo, aguarda que esquente bem. E aí desenrola a parábola. Esta parábola que Jesus está ensinando, está falando com os discípulos de João Batista, que fala sobre o remendo, aí eu fui ver o que é o remendo no dicionário. Como que o dicionário define a palavra remendo? E significa justamente um pedaço de pano com o qual se conserta parte de uma roupa. Olha que interessante, ocultando com esse pedaço de pano um rasgo, um buraco. Já no sentido figurado, fala que é aquilo que corrige ou retifica, é uma emenda. Mas essa parábola, ela nos traz uma reflexão que é muito necessária sobre o antigo e sobre o novo, indo um pouquinho mais.
fala sobre uma novidade de vida. Isaías 43, verso 19. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Eita, Deus tremendo! Um Deus tão cuidadoso, tão maravilhoso, que Ele traz para nós novidade de vida. Segundo Coríntios 5,17, o apóstolo Paulo fala: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. E Jesus está falando para os discípulos de João Batista sobre o jejum, que era uma ordenança da lei. Eles faziam o jejum simplesmente por fazer, mas com o coração voltado para uma tradição. E Jesus, ele queria, assim como o nosso Deus, um coração sincero, um coração dedicado. E os discípulos de Jesus estavam junto com Jesus, estavam vivendo para agradar o nosso Deus, o nosso Jesus, diferente dos discípulos dos fariseus que estavam vivendo para agradar o homem, para agradar uma tradição. Isaías 58, verso 3, dizendo: porque jejuamos nós e tu não atentas para isto? Porque afligimos as nossas almas e tu não o sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. E aí a gente vê justamente o profeta Isaías trazendo que o jejum que agrada a Deus não é um jejum que se faz por fazer, mas é diferente, é um coração sincero, é um coração dedicado. E no próximo estudo nós vamos estar abordando sobre o jejum que agrada a Deus. E os discípulos de Jesus, eles não estavam vivendo a tradição, um ritual religioso. Eles estavam vivendo um momento de alegria. Eles estavam convivendo com o Messias encarnado. Eles estavam convivendo com o Senhor. Na presença do Senhor é quando Jesus fala: pode aqueles que são convidados às bodas, ao casamento, estar jejuando? Não, é festa. E os discípulos de Jesus estavam com o noivo, estava com Jesus. No Salmo 16, verso 11, fala assim: tu me fizeste conhecer o caminho da vida. Olha que lindo, a plena felicidade da tua presença e o eterno prazer de estar na tua destra. Nós temos o Senhor, nós temos motivo de contentamento, nós temos a presença do Senhor. Na presença do Senhor não há lugar para tristeza, por isso que na presença do Senhor nós temos a alegria. E os discípulos, eles estavam diante de Jesus. E olha, para viver uma vida com Jesus é viver uma vida de renúncia. Marcos 8,34. Em seguida, convocou Jesus a multidão e os discípulos e os desafiou: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha após mim. E os discípulos, eles fizeram isso. E nessa parábola, Jesus está mostrando que o jejum praticado por aquelas pessoas era um jejum em obediência a um ritual cerimonial da lei de Moisés. Lucas 18, 11, 12 fala assim: olha, o fariseu em pé, ele orava em seu íntimo. E olha como que era a oração do fariseu: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana. No nosso canal tem um estudo sobre essa oração. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link sobre esta oração. E a gente vê qual é a postura do fariseu. É falar o que faz, mas o Senhor conhece o coração. Mateus 15:8, Jesus fala assim: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim.
não é ritual. O que nós precisamos é querer servir o Senhor com um coração sincero. E Jesus mostra isso. Os discípulos de Jesus estavam vivendo justamente essa novidade de vida. O Senhor estava com ele. Quando a gente fala de remendo novo, é um pedaço de pano novo colocado em roupas velhas. É incompatível e é o que Jesus está mostrando, é uma incoerência. Tirar um pedaço de um pano de uma roupa nova para com este pedaço de pano tapar um buraco de uma roupa velha. Isso é incoerência. Por mais que eu goste desta roupa velha, esse pano novo não vai fazer bem para a roupa velha. Na próxima lavagem vai fazer como a Bíblia mesmo fala, vai rasgar, vai ficar maior, aquele remendo vai ser inútil. E a gente vê que a estrutura do pano novo é diferente, porque a estrutura de um pano novo é mais resistente, é mais forte que o pano velho. E a própria lei, ela fala sobre esta incoerência. Olha que interessante, Levítico 19:19. Obedeçam às minhas leis, não cruzem diferentes espécies de animais, não plantem duas espécies de sementes na sua lavoura, não usem roupas feitas com dois tipos de tecido. Ainda Deuteronômio 22:11 está escrito: não usem roupas de lã e de linho misturado no mesmo tecido. Até porque a tecnologia da época não dava não. Não tinha máquinas, era tudo diferente. E a roupa velha? A roupa velha, ela pode estar sendo simbolizada por uma vida velha, pelo velho homem, pela religiosidade, pelo legalismo, pelo tradicionalismo. A roupa velha é tudo aquilo que o homem faz que não agrada a Deus, é a velha natureza. Efésios 4:22, Paulo fala assim: quanto à antiga maneira de viver, ou seja, antes de eu ir para Cristo, eu tinha uma maneira vazia de viver. Aí Paulo fala assim, olha, quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos. O velho homem quer viver para agradar a si mesmo. Ele vive norteado pela carne para realizar os desejos carnais. E esta velha vida, Paulo fala que quando nós aceitamos a Cristo, nós nos despimos desta vida velha. Nós passamos a querer, a ter desejo em agradar a Deus. Romanos 6:6. Pois temos conhecimento de que a vossa velha humanidade em Adão foi crucificada com Cristo, a fim de que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, para que nunca mais venhamos a servir ao pecado. Esta é a velha natureza, e esta velha natureza precisa ser transformada. Ela não precisa de remendos, ela precisa de transformação de dentro para fora, transformação na forma de agir, de pensar, transformação da nossa mente, do nosso coração. Efésios 4:23 e 24, Paulo fala assim, olha, a serem renovados no modo de pensar, a revestir-se do novo homem. Olha que lindo esse novo homem, criado para ser semelhança de Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Me despir desse velho homem, dessa velha natureza, aonde é esta velha natureza separada de Deus, e nos vestirmos da natureza espiritual, nos vestirmos do que agrada a Deus. Paulo fala em Romanos 12:2, e não vos amoldeis ao sistema deste mundo. Olha que interessante, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Despojar do velho homem é despojar do homem do pecado, é se revestir do novo homem, é se revestir do próprio Senhor, aonde o Espírito Santo vem habitar em nós e passamos a viver uma nova vida em Cristo Jesus. Colossenses no capítulo 3, verso 10, diz assim: e vos revestistes do novo homem, olha que lindo, que se renova
para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Glória a Deus. O que Jesus estava mostrando para eles é que é necessário transformação, é necessário mudança, é necessário arrependimento para que o reino de Deus fosse alcançado por eles. Não é ritual, não é religiosidade, mas é a presença do Espírito Santo em nós. Salmo 51, verso 10, Davi fala assim: ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Renova dentro de mim um espírito reto. Jesus mostra que nós precisamos viver o evangelho. Nós precisamos andar na verdade. Não adianta eu querer fazer aquilo que eu quero, aquilo que me agrada e ignorar que o reino de Deus é um reino de renúncia. Mas renúncia do quê? Renúncia do pecado. Eu não posso conservar o que me agrada, aquilo que desagrada a Deus, mas eu preciso viver para Deus e é um viver sem reserva. Essa parábola de Jesus mostra que é necessário um novo nascimento, é necessário ser uma nova criatura. As coisas velhas passaram, a lei passou, a lei apontava para Cristo e nós passamos a viver para Cristo, porque se assim nós vivemos essa natureza espiritual, nós somos filhos de Deus. Vamos começar a concluir. Tem pessoas que querem servir a Cristo, mas elas não querem viver em novidade de vida. Elas querem viver como elas viviam antes delas aceitarem a Cristo. E Paulo fala em Gálatas capítulo 2, verso 20, eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Que nós possamos estar sempre revestidos do Senhor, que nós possamos nos despir daquilo que não agrada a Deus e nos revestir do Espírito Santo de Deus, fazendo assim o que agrada a Deus. Estamos crucificados com Cristo, não vivemos mais para agradar a nós mesmos, para satisfazer os desejos da nossa carne. Nós vivemos na fé, mas para agradar o Deus Todo-Poderoso que nos amou. Quer coisa melhor do que isso? Vamos aprender a viver para agradar a Deus. Vamos aprender a viver para a glória do nome de Deus. Eu vou deixar na descrição do vídeo a playlist sobre parábolas. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.